Vamos com destaques internacionais. Depois de ter decretado lei marcial e recuar horas depois, o presidente da Coreia do Sul pode enfrentar uma forte reação da oposição, incluindo a ameaça de mais um processo de impeachment. O Luca Bassani tem os detalhes sobre isso para a gente e nos atualiza dessa situação. Boa tarde, Luca. Boa manhã a você, Lívia, a todos que nos acompanham. Para muitas pessoas foi uma surpresa tudo aquilo que aconteceu durante a última terça-feira, a gente vê que a Coreia do Sul é um país que é democrático apenas desde 1988, já teve diversos golpes de Estado, também a aplicação da lei marcial pela última vez na década de 70 e não imaginava passar por um processo parecido durante esta época democrática. Apesar de ter voltado atrás com a decisão após a forte pressão legislativa, Yoon Suk Yeol agora sofrerá um processo de impeachment segundo a oposição, o Partido Democrático da Coreia, que é a maior parte do parlamento, que tem cerca aí de 300 assentos no total. O Partido Democrático, ou seja, a oposição com 190 praticamente, decidiu que se ele não renunciar de forma voluntária, um processo de impeachment poderá ser instaurado. E tudo indica que poderá também ser aprovado, considerando que parte do seu próprio partido votou contra a lei marcial ontem naquela votação relâmpago que aconteceu enquanto os manifestantes tomaram as ruas de Seul. Segundo a Constituição sul-coreana, caso um impeachment aconteça, significa que o presidente será afastado por 60 dias, enquanto o primeiro-ministro ocupará este cargo até que novas eleições sejam chamadas. Mas é importante a gente ressaltar que para que ele passe também é necessário 2/3 do parlamento, além, é claro, da aprovação da Suprema Corte, da Corte Constitucional da Coreia do Sul. Considerando a gravidade de tudo aquilo que tem sido apresentado internamente por conta deste decreto, muitos acreditam que possa ser, sim, aprovado o impeachment já durante as próximas semanas, mas ainda muitos fatos precisam vir à luz da opinião pública, considerando que o presidente fez várias acusações, inclusive a agentes externos, por estarem interferindo diretamente na política sul-coreana, como agentes da Coreia do Norte, algo que ele até agora não demonstrou nenhum tipo de prova. Nós continuaremos acompanhando e também vendo as repercussões que isso pode ter nas tensões da Ásia-Pacífico, na região da Península Coreana, que, como sempre, desde 1953 é uma região de muita tensão no nosso planeta. Vamos seguir acompanhando, sim. Obrigada pelas informações, Luca Bassani. Vamos seguir falando sobre isso, né, Colombo? Exatamente, Lívia. A gente vai falar um pouco mais sobre a Coreia do Sul, essas 24 horas malucas no país. Para isso, convidamos para conversar com quem nos ouve, nos assiste, o especialista em relações internacionais, o professor Marcos Vinícius de Freitas, que conhece tão bem aquela região do mundo. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre. Professor, qual é o destino do presidente que já era mal avaliado, que já tinha minoria no Congresso, tentou uma cartada desesperada, aparentemente, deu com os burros na água? Há condições na avaliação do senhor dele continuar no cargo? Você sabe que o ideal seria a renúncia dele, né? Quando você olha para o fato de que ele tem um apoio popular, acho que na volta de 20%, e quando a gente considera também a frustrada tentativa aí de amealhar poder na última hora, no sentido de querer, com isso, evitar a continuidade de investigações de corrupção, ou mesmo todo o processo legislativo em que ele perdeu, né, a maioria do Congresso na última eleição parlamentar, o que a gente nota é que foi uma tentativa aí, uma cartada que fez com que os coreanos revivessem aquele período de exceção política em que eles tiveram durante muito tempo, algumas décadas, e que as leis marciais eram aplicadas. Então, ele conseguiu, numa canetada só, achando que conseguiria aí manter-se no poder efetivamente por mais tempo, ele conseguiu transformar-se. Já era um pato manco, agora praticamente num pato morto, que vai ter que necessariamente passar aí por o certo seria, como eu disse, ele desistir, né, da presidência nesse processo, ou colocar o país naquela situação de impeachment, mas a probabilidade de um impeachment é muito elevada nesse momento.
Agora, professor, essa tentativa de ruptura foi a primeira desde o processo de democratização. O Luca Bassani trouxe agora essa informação para a gente. O senhor está dizendo que o ideal, e muitos também estão confirmando isso, seria um pedido de renúncia do cargo. Se não acontecer fatalmente, um processo de impeachment deve começar na Assembleia Nacional. E os Estados Unidos, aliados da Coreia do Sul nessa história, já se posicionaram? Eles ainda estão observando, né? Porque o grande desafio desse momento é justamente o fato de que o presidente norte-americano vai assumir e ninguém sabe exatamente como ele pretende agir e como ele pretende atuar nesse processo todo. Mas, obviamente, que a Coreia do Sul é um parceiro importante para os Estados Unidos, é um elemento relevante na estratégia de contenção da China, e é até interessante que há poucas semanas, saiu um artigo no jornal, acho que no Washington Post, falando que ele estava se preparando para o encontro com o presidente Trump, inclusive estava retomando a prática do jogo de golfe, justamente para ter elementos maiores de conexão com o presidente dos Estados Unidos. Mas o fato é de que nós estamos no final da administração Biden, aí a gente começa a notar que Biden já não vai conseguir implementar qualquer coisa, justamente porque não tem aí o apoio necessário para fazer isso, e também o fato de que o presidente Trump, quando entrar, vai encontrar ali uma instabilidade e necessariamente vai ter que estimular a Coreia para que mantenha o seu caminho democrático. Deise Ciocari. Professor, essa tentativa do presidente, ela pode ser interpretada como um sinal de fragilidade política ou ela foi uma estratégia mal calculada? E aí eu queria entender também quais são os precedentes históricos na região que podem ajudar a gente a compreender melhor os riscos e os impactos agora dessa atitude dele, principalmente na estabilidade democrática do país. Veja, a Coreia passou por um período de exceção durante mais de 2 décadas, e isso é uma situação que você observou em vários países da Ásia, né? Você teve aí regimes de exceção em vários países da região e que, de alguma forma, têm passado por um processo de transição e de mudança de forma de atuação democrática. Então, nós vemos que isso é uma realidade que acontece na região. Agora, geopoliticamente, a questão da Coreia, que é uma guerra que não chegou ao fim, né? Nós sabemos que só houve assinado ali um cessar-fogo, nunca houve um acordo de paz, é uma situação tensa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Embora as duas preconizem efetivamente um processo futuro de reunificação das Coreias. Mas o fato é de que a ninguém na região, à China e ao Japão, por exemplo, não interessa uma Coreia unificada, porque você teria ali uma Coreia nuclearmente armada e com poder econômico do Sul. Então, isso provavelmente é uma coisa que desagrada aos japoneses, que têm ali um histórico muito negativo na Coreia, e também a China, que não gostaria de ver à sua porta um parceiro muito próximo dos Estados Unidos, numa região extremamente importante para eles. Então, o que nós observamos é que todo esse contexto leva em consideração uma luta geopolítica que nós observamos de demarcar territórios, né, uma política de contenção à China dentro da própria Ásia, que os americanos têm tentado, mas que não têm conseguido, justamente porque outras áreas, como o Oriente Médio, como a própria questão da Europa, na Ucrânia, têm tirado um pouco da atenção e do foco dos norte-americanos desta região do mundo. Agora, professor, para a gente fechar, o Luca trouxe a informação também sobre isso. Há uma acusação do governo de que há infiltrados norte-coreanos na política na Coreia do Sul, na oposição, inclusive. Daí a justificativa usada, uma delas, para essa tentativa de ruptura, né? Para essa aplicação da lei marcial. Há possibilidades reais, caso o governo caia e a oposição ocupe esse espaço, assuma o poder de haver uma unificação, como o senhor está mencionando? É real essa possibilidade? Não. Isso foi utilizado também pelos militares na época em que eles estavam no poder, justamente com a tentativa de se criar um inimigo externo, né? A ideia de se criar um inimigo externo é para consolidar um apoio nacional e, através desse apoio nacional, você ter aí a força para manter-se no poder. Então, é normal, a gente viu essa ideia sendo utilizada várias vezes, né? O presidente Bill Clinton até fizeram um filme na ocasião, toda vez que ele tinha um problema doméstico, ele criava
uma pequena atuação militar em determinado lugar do mundo, como Maduro fez recentemente na questão da Guiana. Então, isso acontece normalmente. Claro que pode ter aqui e ali uma participação da Coreia do Norte, mas todo mundo tem claro na Coreia do Sul que não se gostaria de ter a prevalência do regime da Coreia do Norte na Coreia do Sul. Então, o argumento é justamente para se dar a entender que existe ali um inimigo externo e que ele poderia ser o salvador nesse sentido, mas não é a realidade dos fatos. Quero agradecer ao especialista em relações internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Agora, muito obrigado, professor, pela entrevista.